Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso estudo da geometria, né, a gente já viu as relações métricas no triângulo retângulo, a gente já viu as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Agora nós vamos ver as relações métricas em um triângulo retângulo, em triângulo qualquer. Na verdade, isso daqui, né, envolve as relações métricas e as razões trigonométricas. Então, alguns livros dão razões trigonométricas em triângulo qualquer, relações trigonométricas e métricas em triângulo qualquer. Isso não vem ao caso. O que a gente vai ver aqui agora é que a gente pode aplicar também a trigonometria em triângulos que não sejam retângulos. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ver aqui agora. Tá? Então vamos lá. Seno e cosseno de ângulos obtusos. Vamos prestar atenção aqui agora. Observando a tabela ao lado, estou colocando ali aquela tabela que está no livro de vocês, né, com todos os senos, cossenos e tangentes de ângulos de 1 a 89, ou seja, ângulos agudos. O que a gente percebe aqui? O que está escrito ali. Ó. Quanto maior é a medida do ângulo, olha só, o que acontece com 1 grau, 2 graus, está vendo? Está descendo aqui. Vamos ver o que acontece com o seno. Ó. O seno aumenta, ele vai do menor valor. O seno de 1 grau é 0,017. Seno de 1 grau é 0,017. O seno de 89 já é 1, praticamente 1. Enquanto isso, o cosseno de 1 grau é 1. E o cosseno de 89, deixa eu marcar aqui, né? Porque senão vocês não vão ver, vocês podem não ver, olha aqui, ó, seno de 1 grau, ó. Tá aqui em cima, ó. 0,017. Olha o seno de 89. 1. Então, vocês vão ver que à medida que você vai aumentando aqui, ó, você vai aumentando também o valor do seno. O cosseno, o que acontece com ele? Olha aqui em cima, ó. Vou marcar com um asterisco aqui. Olha o cosseno de 0, é 1. E à medida que você também vai descendo, quer dizer, vai aumentando, na tabela você vai descendo, mas você vai aumentando o valor do ângulo, a medida do ângulo, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus, o cosseno vai diminuindo. Então, enquanto aumenta a abertura do ângulo, a medida do ângulo, o seno aumenta, o cosseno diminui. O cosseno começa de 1, vai diminuindo, diminuindo, até chegar praticamente quanto? Ó, olha aqui embaixo, ó, cosseno de 89. Cosseno de 89, olha aqui, ó. É muito próximo de zero. Então, por isso que a gente fala aqui, ó. Assim, tá aqui, ó. Quando a medida do ângulo se aproxima de 90, o valor do seno se aproxima de 1, enquanto que o valor do cosseno se aproxima de zero. Podemos, então, considerar, a gente arredonda isso daí, então a gente considera que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é zero. Mas e no caso de ângulos obtusos? Como é que seria? Isso aí são só ângulos agudos. Bom, no caso de ângulos obtusos, primeiro vamos lembrar, um ângulo é obtuso se sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Bom, eu gostaria agora que vocês, por favor, parassem, não continuassem antes de assistir a esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, eu procurei, pesquisei na internet, achei interessante esse daqui para vocês entenderem o que virá a seguir. Para você entender bem o porquê do que eu vou escrever agora, tá? Então eu vou considerar que a partir de agora, para você continuar, você já viu esse vídeo. Não continue antes de ver esse vídeo. Tente ver com bastante atenção, tá? Para você entender bem, para você ficar tranquilo quanto ao que virá em seguida. Nele, então agora eu já estou supondo que vocês já viram o vídeo. Nele você viu que o seno e cosseno no primeiro quadrante, entre 0 e 90, então você viu lá, né? Você tem aqui o que ele chamou de círculo trigonométrico, você tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Você tem aqui 0 grau, você tem aqui 90 graus, você tem aqui 180. Para nós não irão interessar os quadrantes de baixo aqui, ó, terceiro e quarto, só o primeiro e o segundo. Até
No primeiro quadrante, de 0 a 90, entre 0 e 90 os ângulos são agudos. No segundo quadrante, entre 90 e 180, os ângulos são obtusos. Então, o que você viu no vídeo? Que no primeiro quadrante, o seno entre 0 e 90 é positivo, né? Tanto o seno quanto o cosseno. Já no segundo quadrante, entre 90 e 80, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, ó, você pode pensar assim, ó. Primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Primeiro e segundo, ok? Então, isso que você precisa de saber. Se você entendeu isso, se você já considera, se você já aceitou isso, né, você já pode continuar. Prosseguindo, para um ângulo obtuso, o seno e o cosseno são definidos a partir do seno e cosseno de seu suplemento. Então, presta atenção. O que é suplemento de um ângulo? Suplemento, vou colocar aqui para vocês, ó. Suplemento é a medida que falta para completar 180. Então, qual que é o suplemento de 60? É o tanto que falta para 180. Então, é 120. 120 é o suplemento de 60 e, consequentemente, 60 é o suplemento de 120. Qual que é o suplemento de 150? É 30. Vou colocar aqui, né? Sup. Certo? Qual que é o suplemento de 45 graus? Tudo em grau. É 135. Então, ó, obviamente, 60 mais 120, 180, 150 mais 30, 180, 45 mais 135, 180. A gente diz que ângulos que têm medidas 60 e 120 são suplementares, 150 e 30 são suplementares, 45 e 135 são suplementares. Vocês já devem ter visto isso tudo no ano passado, mas é só para a gente lembrar, né? Bom, então agora, exatamente, ó, ângulo obtuso entre 90 e 180. Então agora, como é que acontece entre 180 e entre 90 e 180? Como é que vai ser o comportamento aqui de seno e cosseno? O seno, como o seno é positivo, então você vai ter, por exemplo, o seno de alfa é igual ao seno do seu suplemento. Então, por exemplo, qual que é o seno de 120? Qual que é o seno de 120 graus? É igual ao seno de 60 graus. 120, 60, 180 menos 120. Qual que é o seno de 135 graus? É o mesmo seno do tanto que falta para 180. 180 menos 135, 45. Qual que é o seno de 150 graus? É o mesmo seno de 30 graus. Tá claro? Agora, cosseno. Cosseno tem um detalhezinho, que vocês viram que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, qual que é o cosseno de 120? O cosseno de 120 é menos o cosseno do suplemento. Qual que é o cosseno de 135? É menos cosseno de 45. E qual que é o cosseno de 150? É menos cosseno de 30. Então, só para fixar, seno é o mesmo seno do suplemento. O seno de um ângulo obtuso é o seno do seu suplemento. O cosseno de um ângulo obtuso é o oposto do cosseno do seu suplemento, tá certo? Agora, então, nessa primeira aula aqui, nessa primeira parte, nós só vamos ver a lei dos cossenos. No próximo vídeo eu vou gravar para vocês. Semana que vem vou colocar para vocês a lei dos senos. Qual que é o objetivo da lei dos cossenos? O objetivo da lei dos cossenos, ó, você vai ter um triângulo, né? Um triângulo qualquer. A medida de um lado A do triângulo, né? Possibilitar, você vai conseguir calcular a medida de um lado quando são conhecidas as medidas dos outros dois e o ângulo formado por esses outros dois. Então eu chamei a medida de um lado A é o que eu quero e os outros dois B e C, eles formam um ângulo, certo? Então se eu conhecer esses dois lados e
o ângulo formado por eles, né, se eu conhecer esses dois lados aqui, ó, e o ângulo formado por eles, eu vou conseguir achar a medida A de um lado. Então vamos lá. Nós vamos ver dois casos aqui. O ângulo A, ele é agudo e o ângulo A é obtuso. É a mesma coisa, nós vamos chegar à mesma conclusão. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Vou provar para vocês que é a mesma coisa, que é o que a gente vai chamar de lei dos cossenos. Então vamos lá. Primeiro caso, o ângulo A é agudo. Então nós vamos ver primeiro, nesse caso aqui, ó, vamos traduzir aqui, ó, o que eu quero? Eu quero aqui, tá vendo esse lado A aqui, ó? Então ele é oposto a um ângulo agudo, certo? E os outros dois lados B e C, eu vou conhecer o ângulo por eles formado. Então vamos ver. Então tá aí, ó. Peguei um triângulo. Notem que esse triângulo é acutângulo, tá? Eu não estou preocupado agora com triângulo obtusângulo, não estou preocupado com ângulo obtuso, então não preciso de ter um ângulo obtuso. Eu posso até ter, vai dar a mesma coisa. Mas vamos ver aqui no caso para o ângulo, um ângulo agudo num triângulo acutângulo. Você tem o lado oposto ao ângulo A, é o A minúsculo, o lado oposto ao ângulo B é o B minúsculo, o lado oposto ao ângulo C é o C minúsculo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção. Vou traçar a altura relativa a um dos lados. Tracei a altura relativa a AC. Então eu tracei a altura BD, a altura relativa ao lado AC. Note ali o sinalzinho, né, a indicação do ângulo reto. Essa medida de A, essa medida da altura, eu estou chamando de H. Então BD tem medida H. Eu puxei o B ali para baixo, né? A medida de B, o lado oposto a B, B minúsculo, só porque eu vou ter que inserir ali agora o quê? As projeções. Lembram-se das projeções? Então eu vou projetar o cateto AB sobre o lado AC e o cateto BC sobre o lado C, sobre o lado AC. Então notem que eu vou ter aqui, ó, as medidas das projeções, ó, M e N. São as duas projeções. Então a novidade aqui é a altura, e a altura determina gera essas duas projeções, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos brincar aqui de ficar aplicando o teorema de Pitágoras. Vocês estão vendo que tem dois triângulos? Vocês estão vendo que tem um triângulo aqui, ó. Vou chamar esse o triângulo da direita, BCD. E esse aqui é o triângulo da esquerda. É o triângulo da esquerda, é o BAD. Então vamos lá. Anote que os dois são retângulos. Ficou faltando ali o anglinho A, né? Que é o ângulo que eu preciso saber, tá vendo? Ó? Então agora, com isso daí, eu consigo obter a medida de A. Por quê? Eu conheço, eu quero saber a medida do A, então eu quero saber essa medida. E o que eu preciso conhecer? Ó? As medidas dos outros dois, eu vou conhecer B e C, e vou conhecer a medida do ângulo A, que é o ângulo formado por B e C. Então é isso daí que a gente vai ver agora, como é que a gente vai chegar à famosa lei dos cossenos, que é muito útil na resolução de vários exercícios, que a gente vai ver pela frente. Então vamos lá, como eu falei, ó, triângulo da direita, BCD, é retângulo. Então aplica Pitágoras nele. Aí eu estou chamando essa equação de Pitágoras ali, equação 1. Estão vendo em negrito ali 1. A2 igual a 2, H2 mais N2. Agora vamos pegar o triângulo da esquerda, o BAD. Ele também é retângulo. Aplica Pitágoras nele. C2 igual a H2 mais M2, olha lá. Certo? Mas olha bem, notem que eu vou usar a minha equação básica, vai ser essa aqui, é daqui que vai sair a brincadeira. Ó. Então, estão vendo aqui, ó, eu achei H2 em função de C2 e M2. Então, eu vou guardar isso daqui por enquanto. Esse H2 aqui eu vou substituir aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou tentar achar um N ou um N2 para substituir ali. Então vamos ver. Vamos guardar essa equação 2. H2 igual a C2 menos M2. Agora, o que a gente vai fazer? O que vocês percebem aqui embaixo, gente? Olha só. Vocês estão vendo que o lado B é essa medida toda aqui. Concordam? Opa, deixa eu apagar essa. De vez em quando acontece isso.
acidente. Concorda que B é a soma de M com N? Então é isso que eu vou escrever aqui agora. Ah lá, B é igual a M mais N. Aí, eu vou achar o valor de N aqui. Eu isolo N, fica N igual a B menos M, que é a terceira equação, equação 3 que eu estou assinalando ali. Então agora eu já tenho N, vou substituir aqui. Eu já tenho H2, eu vou substituir aqui. O N eu vou substituir aqui, então vou ter que levar aquilo lá ao quadrado. Então como é que vai ficar? Substituindo 3 e 2 em 1, como é que fica? Ah lá, ó. No lugar do H2, eu coloquei C2 menos M2, está aqui, ó. No lugar do N, isso aqui então é N, ó, B menos M. N não está ao quadrado, então N, B menos M está ao quadrado. Aí nós vamos aplicar ali, janetão, aplicar o produto notável ali, vai ficar isso daqui. Notem que eu posso cancelar o menos M2 com mais M2. Cancelo. Aí o que que sobra? Sobra que A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BM. Certo? Troquei a ordem ali para ficar mais bonitinho, para ficar já do jeito que a gente vai precisar no final. Mas agora presta atenção numa coisa. Eu ainda não entrei com o ângulo A, perceberam? Eu tenho que entrar... Se é lei dos cossenos, tem que aparecer cosseno aqui. Onde que vai aparecer o cosseno? Bom, naqueles dois triângulos retângulos lá em cima, a gente sabe trabalhar com seno, cosseno, triângulo, retângulo. Então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, o BAD, né, o BAD, e porque é nele que está o meu ângulo A, né? Então olha o que acontece. No triângulo BAD, olha só, vocês concordam que o cosseno de A é esse ângulo aqui? Lembra o que é cosseno? Cateto adjacente, que é M, dividido pela hipotenusa, que é C. Então tá aqui. Tá lá. Aí você multiplica, isola o M. O que é M? M é C vezes cosseno de A. Tá certo? O que vocês acham que a gente vai fazer com esse M, gente? Você não precisa ser nenhum esperto demais, né? Você vai pegar esse M aqui, ó. Você vai pegar esse M aqui, ó, e jogar aqui. Então, vai ficar o quê? A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno A. Essa daí é a lei dos cossenos, certo? Eu vou escrever aqui. Podia ter deixado impresso aqui, mas essa então, ó, é a lei dos cossenos. Ah, mas isso é só para o ângulo agudo. Será que no ângulo obtuso é a mesma coisa? Vamos ver? Então vamos. Ah, agora é obtuso. Então agora eu vou pegar um triângulo obtusângulo, certo? Triângulo ABC obtusângulo. Então aí os vértices indicados, A, B e C. O lado oposto ao A é o A minúsculo, o lado oposto ao B é o B minúsculo, o lado oposto ao C é o C minúsculo. Da mesma forma, olha agora, gente, agora eu vou traçar aqui uma altura, eu preciso de ter triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, toda vez que você tiver um triângulo obtusângulo desse jeito aí, ó, você sempre vai fazer o seguinte, você vai pegar a altura relativa a esse lado aqui, ó, a esse lado aqui. Então, o que você tem que fazer? Prolonga o lado, vai lá em cima e puxa, ó, perpendicular. Então, essa altura aqui, que eu estou chamando de H, medida H, é a altura relativa a esse lado aqui, ó, é o que a gente vai fazer ali. Tá? Então, está ali o ângulo A, que eu tinha esquecido de pôr, e agora está aí. Tracei a altura do jeito que eu falei com vocês. Notaram que, quando eu tracei essa altura, surgiram dois triângulos retângulos? Você tem o triângulo retângulo aqui, o triângulo retângulo, esse pequenininho aqui, ó. Você tem esse triângulo pequenininho aqui, ó, BAD de novo, ó. Esse triângulo aqui do lado, ó. Pessoal, isso aqui vai sumir, tá? E tem o outro triângulo retângulo, que é o BCD. Eu vou ali agora só assinalar de novo as projeções dos catetos, né? Os dois catetos ali, ó, dos dois lados ali. Então, olha só, como é que fica? Fica aqui, ó. M, tá vendo aqui, ó? M é a projeção desse lado BA sobre o lado CD.
E o N, notem bem, você tem dois triângulos, o pequenininho, certo? Aqui é B, aqui é A e aqui é D. E aqui é H. E você tem o grandão. Né? Os dois são retângulos. Então você tem aqui o B, você tem aqui o C e tem aqui o D. O A está aqui, ó. Mas não vão usar ele. Então aqui também é reto. É o mesmo ângulo, ângulo D. Então vocês estão vendo aqui, ó, H. Esse pedacinho aqui, ó, é a projeção desse BA sobre AC. Então está aqui, é medida M. E esse todo aqui é a projeção de BC sobre o lado AC. Então dá tudo ali. Tá certo? Então tá ali. Bom, agora vamos lá. O triângulo então BCD é retângulo. O BCD é o grandão. Deixa eu fazer de novo aqui. Triângulo BCD é retângulo, ó. Triângulo BCD é retângulo, ó. B. O que a gente tem dele lá? BC, D. Aí você tem aqui o N e aqui você tem o H. Tá certo? Ok? Então você vai ter lá, ó. Aplicando Pitágoras, você vai ter A2 é igual a H2 mais N2, tranquilo. Né? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Essa é a equação 1. Mesmo, eu vou seguir o mesmo caminho, mais ou menos, que eu segui no ângulo agudo. Triângulo BAD é retângulo. Mesma coisa, o pequenininho. C2 é igual a H2 mais M2. Localizem lá o triângulo retângulo pequenininho da esquerda, que tem as linhas pontilhadas. Né? O triângulo retângulo, você vai chegar à conclusão que H2 é igual a C2 menos M2. Essa é a equação 2. Aí você vai ter, presta atenção, você vai ter ali, ó, que N é igual a B mais M, que eu vou escrever ali agora, que é a equação 3. Vou fazer a mesma coisa, substituir 2 e 3 em 1, a gente vai chegar a isso daqui, ó. Desenvolve aquele produto notável B mais M ao quadrado, vai ficar B2 mais 2BM mais M2 menos M2 mais C2, né? Cancela o M2 com menos M2, o que sobra? A2 é igual a B2 mais C2 mais 2BM. Mesma coisa, tem que colocar o cosseno. Como é que fica? Bom, agora nós temos ali, ó. No triângulo BAD, o cosseno de 180 menos A. Presta atenção. Deixa eu apagar isso aqui, te mostrar ali. Olha só. Estão vendo aqui, ó, o ângulo em questão é esse aqui, ó. Mas esse ângulo é obtuso, certo? A gente já viu que para o ângulo obtuso, o cosseno é o cosseno do suplemento, tá vendo? Então, se esse ângulo aqui é 150, esse pequeno aqui é 30. Se esse aqui é 120, esse aqui é 60. Então, quer dizer que cosseno de 180 menos A, certo? O cosseno de 180 menos A, né, é M sobre C. Mas lembram-se, a gente vai ter o ângulo A. O que a gente sabe? A gente sabe que se o ângulo é obtuso, se o ângulo A é obtuso, o cosseno dele não é menos o cosseno do seu suplemento. Não é? Então, se eu sei que o cosseno de 180 menos A é M sobre C, eu sei que menos o cosseno de A, desculpa, que o cosseno de A é menos M sobre C. Vai aparecer ali agora, né? Menos o cosseno de A ou cosseno de A lá. Então quer dizer que M é igual a menos C cosseno A. Agora pega esse M aqui, substitui aqui. Aí vai ficar como? Vai ficar isso aqui. Então estão vendo? Ó? Essa aí de novo é a lei dos cossenos. É a mesma lei que a gente chegou anteriormente. Podem comparar lá. Então, qualquer que seja o triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto destes lados, pelo cosseno do ângulo por eles formados. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Você tem um ângulo ali, um ângulo agudo, ó, 35 graus, e a medida dos ângulos que formam dos lados que formam esse ângulo. Então, você já pode aplicar ali a lei dos cossenos. Como? Você vai calcular a medida do x.
X é o quê? Lado oposto ao ângulo de 35 graus. Então, pela lei dos cossenos, vai ficar assim, ó. x2, quadrado de x, é igual ao quadrado de 3, mais o quadrado de 4, menos 2 vezes 3 vezes 4, cosseno de 35. Só substituir. Agora aqui, só resolver as contas, fazer as contas. Aí vocês vão chegar aqui. Lembrando que x é igual a mais ou menos, mas o x não pode ser negativo. Certo? X é igual a 2,31. Tá claro? Então, ó, lembram-se lá, ó, esse aqui seria o A. Esse aqui, por exemplo, poderia ser o B. E esse aqui poderia ser o C. Substitui lá, ó, A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC, cosseno do ângulo 35. Certo? Um outro exemplo agora, só para um triângulo obtuso, olha lá, ó. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa. Você não quer calcular, vou escrever aqui, vai aparecer impresso ali, mas vamos fazer juntos aqui, ó. Você quer a medida de x, então você tem um ângulo de 120. Você pega o lado oposto ao 120, x mais 2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes x mais 1, cosseno de 120. É o que eu vou colocar bonitinho aqui para vocês agora. Então, lembre-se que isso aqui é um produto grande. 2BC cosseno 120. São 4 fatores. O 2, o B, o C e o cosseno. Então, aí, vai ficar assim, olha lá, ó, igual eu escrevi. Desenvolve os produtos notáveis ali, x2 mais 4x, tal, elimina os parênteses. Não, ainda não eliminei. Mas notem que eu já coloquei, ó, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, certo? Cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 é menos meio, certo? Então, vai ficar ali, ou então, né, cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, então ali, de qualquer jeito, aqui nesse parênteses, ó, vai ficar meio negativo, certo? Então, vai ficar lá, ó. Já fiz, já coloquei, já cortei o x2 com x2 dos dois lados, aí a gente vai eliminar os parênteses lá. Bom, primeiro eu limpei, né? Então, aqui agora o que você tem, ó? Esse menos vezes menos é mais. Então, aqui vai esse menos aqui vai virar mais, ó. Vocês vão ver. E esse 2 aqui vai cortar com esse 2 vezes meio é 1, né? Então, olha lá o que vai ficar, ó. Viram que sumiu o 2 e o menos meio? 2 vezes menos meio é 1. Então, é como se tivesse um 1 aqui, ó. Certo? Então, aí você vai ter isso daí. Resolvendo os parênteses, x2 mais x. Você chega a essa equação de segundo grau. Gente, eu conversei com o Matheus, ele já está prestes a dar para vocês Bhaskara. Então, eu vou resolver isso daqui por Bhaskara, tá? Isso vai ficar como? Ali vai ficar. Aqui, gente, o C é menos 2, tá? Deixa eu ver. 4. 1 menos 3. Não, aqui, desculpa, não tem esse 1 aqui não, ó. Não tem esse 1 aqui não, tá? Vai ficar assim, tá? Então, olha lá. Aquele 1 ali eu comi mosca. 4 pegou 1, menos 4, menos 3. Então, você tem esses coeficientes. Vocês vão ver quando vocês aprenderem Bhaskara que vocês precisam desses coeficientes aqui. Por enquanto, vocês guardam isso daí. Quando vocês aprenderem Bhaskara, vocês voltam aqui e confiram. Então, vocês vão ver lá. Vocês já sabem, vocês vão ter que calcular o delta. Delta vai dar 25. Raiz quadrada de 25 é 5, aí você joga na fórmula de Bhaskara, você vai chegar que x é 1,5 ou x é menos 1. Como x é medida de um lado, não pode ser negativo. Então, resposta 1,5. Correto? Então, por hoje é isso daí, tá? Depois eu vou, na hora que eu for postar esse vídeo para vocês, eu vou passar uns poucos exercícios para vocês treinarem a lei dos cossenos, tá bom? Então, um abraço para vocês.